Fala, torcida vascaína, eu sou Felipe Tiru e eu tô de volta na área para comentar como e quando eu passei a acompanhar o Vascão. Pois é, pessoal, nos comentários aqui do canal, no nosso grupo fechado lá no Facebook, sempre surge o papo de quando e como o pessoal começou a acompanhar o Vasco. É a galera mais velha dizendo que o Vasco de verdade é aquele do Roberto Dinamite, gente mais nova lamentando que nunca viu o Vasco sendo referência no futebol brasileiro. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar como foi construída essa minha relação com o Vasco. Bem, eu sou vascaíno desde que eu me entendo por gente, mas as minhas primeiras lembranças de acompanhar o time do Vasco mesmo são lá de 1988, quando eu tinha 9 para 10 anos. Não por acaso, nessa época o Vasco tinha um timaço. Foi campeão carioca com gol do Cocada e fez um brasileirão incrível, sobrou na primeira fase. Já fosse pontos corridos naquela época, o Vasco tinha sido campeão com sobras, mas acabou caindo na hora do mata-mata, né? Enfim, foi nesse ano que eu comecei a prestar mais atenção no time. Sem aquela paixão de torcedor ainda, mas começando a saber a escalação do time, quem eram os craques da equipe, essas coisas. Aí, a partir de 89, a paixão foi começando, né? Veio o título brasileiro, logo no primeiro campeonato que eu acompanhei com mais afinco. Veio logo depois o tricampeonato carioca, 92, 93, 94. Então eu ainda peguei o finalzinho daquela geração de 80, Giovani, Acácio, Bebeto. O primeiro jogo do Vasco que eu lembro de ver do estádio, inclusive, foi a despedida do Roberto Dinamite no Maracanã em 93, jogando contra o La Coruña, para onde o Bebeto tinha se transferido quando saiu do Vascão. Mas a geração do Vasco que me pegou como a primeira que eu vi surgir mesmo, e que por isso eu trago com um carinho todo especial na lembrança, foi aquela que revelou o Carlos Germano, o Valdir Bigode, que tinha o Pimentel na lateral, o Alexandre Torres, o Bismarck, o Ian, o Jean, essa galera. Enfim, mas nessa época aí, eu ainda me limitava a acompanhar o Vasco só pela TV mesmo. Nessa época eu passava muito jogo do Campeonato Carioca na Bandeirantes, com o Januário de Oliveira narrando, o Gerson Canhotinha comentando. Quem viveu esse tempo aí lembra. Então eu acompanhava o Vasco basicamente pela TV, pelo rádio e pelas notícias do jornal mesmo. O meu segundo mergulho mais profundo na vascainice foi em 1996, quando o Edmundo voltou pro Vasco. Aquilo ali mexeu comigo. Vocês têm que entender que quando eu comecei a acompanhar o Vasco, ele ainda era protagonista em nível nacional. Mas quando eu comecei a torcer mesmo pelo nosso clube, isso já tinha se perdido. O Vasco tinha sido tricampeão carioca e ainda era, com altos e baixos ali, a referência no Rio de Janeiro. Mas nos campeonatos nacionais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nisso a gente entrava sempre como azarão mesmo. Mas voltando. Então, em 1996, eu ali com os meus 17 para 18 anos, o Vasco anuncia a volta do Edmundo e eu fiquei maluco. Naquela época, eu já estava ligadaço no Vasco. Quando o jogo não passava na TV, eu ouvia pelo rádio. Pois é, naquela época ainda não tinha Premiere FC, nem muito menos link na internet. Mas eu ainda não tinha o costume de ir ao estádio. Mas aquilo ia ter que mudar. Eu não ia me conformar de só ouvir a estreia do Edmundo pelo rádio, não. Eu tinha que estar lá. Foi então que eu me reuni com um bando de vascaínos do meu colégio e a gente armou uma excursão para São Janu. Foi um perrengue danado, a gente chegou atrasado pra caramba, o estádio estava lotado, com aquela confusão típica para entrar, que para marinheiro de primeira viagem é ainda mais confuso. A nossa sorte foi que a própria partida atrasou pra caramba para começar também, e a gente acabou nem perdendo tanto tempo de jogo. Enfim, o Vasco ganhou aquela partida por 2-1, foi contra a Portuguesa, e a experiência foi tão legal que a partir dali a gente começou a ir em todos os jogos do Vasco no Rio. E aí, novamente, eu dei uma sorte danada, né? Porque já no ano seguinte, o Vasco formou aquele timaço que foi campeão brasileiro. Logo depois, em 98, foi campeão da Libertadores. Aí, esse período todo, de 96 até ali 99, 2000, 2001, eu fui em praticamente todos os jogos do Vasco no Rio. Tinha que ter um motivo muito forte para eu faltar. Depois disso, com o Vasco já entrando naquela draga que a gente sabe muito bem como é, e eu já começando a trabalhar, surgiu o pay-per-view também, que permitiu que a gente visse todos os jogos pela televisão sem problemas. Tudo isso foi diminuindo meu ritmo de ir aos estádios. Eu já passei ali, na maior parte das vezes, a ver o jogo pela TV mesmo. Mas ainda ia, vou chutar aqui, 30, 40% dos jogos do Vasco no Rio eu ainda ia. Por aí. O destaque maior mesmo veio em 2008, quando eu me mudei para São Paulo, e aí minha presença nos estádios diminuiu vertiginosamente, né? Eu até cheguei em alguns jogos no Rio, depois que me mudei pra cá, mas meus ares paulistas deixaram meus pés frios. Só vi tragédia depois disso. Me lembro especialmente de 2 jogos que eu vi no estádio. Figueirense 4-2 Vasco em São Januário em 2008 e Botafogo 4-0 Vasco em 2009.
O Vasco vinha benzão no Carioca e minha presença no estádio fez isso. Lamentável. Enfim, agora me contento a prestigiar o Vasco mais na arquibancada dos visitantes mesmo. Quando ele veio jogar aqui em São Paulo. Agora em 2016, inclusive, com o Vasco na segunda divisão e sem jogar aqui na cidade de São Paulo, né? Deve ser a primeira vez em muito tempo que eu vou passar um ano inteiro sem ver o Vasco do estádio. Lamentável. Em compensação, eu acho que eu vi todos os jogos do Vasco no ano, hein? Não perdi nenhum. Até porque, né? Agora eu tenho esse compromisso com vocês aqui do canal. De tudo isso eu tiro o quê? Que é muito importante ter times fortes, que brigam por títulos, para atrair a atenção do torcedor, do jovem torcedor, pro time. Como eu fui atraído lá em 1988. Eu ia deixar de ser vascaíno se não fosse aquele timaço? Provavelmente não. Mas sei lá, pode ser que eu fosse um vascaíno não tão ligado no dia a dia do clube, de acompanhar todos os jogos. Assim como é muito importante o ídolo, porque foi a volta do Edmundo que me transformou em torcedor de ir pro estádio, de curtir a atmosfera de ver o jogo da arquibancada, que é coisa que a gente vê pelos jogos do Vasco tá faltando hoje em dia. E pra mim, foi muito fácil ser vascaíno, porque eu cresci vendo o Vasco mandando no Rio, ganhando tudo. Então essas pilhas de torcida no colégio, era muito fácil pra mim, né? Tirar onda com a cara de flamenguista, botafoguense, tricolor, porque o Vasco era o rei da cocada preta, essa que é a verdade. Pra toda uma geração que veio antes, porque o Vasco, antes do título de 89, passou ali uns bons 7 anos sem ganhar nada, como principalmente pra toda uma geração que veio depois, pra quem começou a torcer pro Vasco depois de 2001, nem se fala, só viu tragédia, eu sei que foi bem mais difícil. E ó, tenho aí uma profunda admiração por essa torcida mais jovem que segue aí, mesmo com o clube da merda há mais de uma década, empenhando seu tempo, seu interesse no Vasco. A ponto de ir no estádio, de acompanhar os canais no YouTube sobre o clube, como esse aqui. Eu sei que tem um monte de torcedor mais velho aí que reclama desses jovens torcedores de hoje em dia, mas eu não. Ó, respect por todos vocês mais novos, que apesar de tudo, segue acompanhando o Vascão assim, tão de perto. Eu sei que a fase é negra, mas perseverança, resiliência, que a gente vai sair dessa e voltar para o nosso lugar de direito. A gente tem uma das maiores torcidas do Brasil e a nossa força vai puxar o Vasco de novo para onde ele merece. Pode ter certeza. Mas chega de falar de mim, acho que eu já dei um bom resumo aí do que me fez ser vascaíno e vamos abrir essa conversa aí para mais gente. Eu vou chamar os meus parceiros aqui no YouTube, a Confraria Cruz Maltina do site, a galera vascaína aqui junto comigo. Alimenta essa chama da paixão pelo Vasco aqui nesses vídeos para contar como é que eles se envolveram com o Vascão. Então eu vou querer saber do Luiz Fernando, do Paixão Cruz Maltina, do Wesley, do Top 5 Vascaíno, do Jefferson, lá do Sarrador da Gama, do Renato, do Vasco Amor Infinito, como é a relação deles com os gigantes da colina. E vou deixar na descrição o link para os vídeos deles contando essa história, porque eu sei que vocês também vão querer saber, não é mesmo? Então clica lá para ver e, claro, deixa aí nos comentários como foi construída a sua relação com o Vasco, porque eu quero saber. Se quiser gravar em vídeo e subir no YouTube e deixar aí nos comentários o link pro vídeo, então melhor ainda, vai ser show. Beleza? A gente vai se falando.